O seguinte, comenta, compartilha para divulgar o trabalho, aperta o botão do gostei, inscreva-se, coloque na velocidade que achar melhor. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, fazer um vídeo teórico. Cara, eu tô vendo muito essa discussão que acontece. Daniel Cormier, ele já fez tem um tempinho. Ele fez parte de um podcast e ele tava comentando sobre que o bots é é o esporte mais perigoso que existe, que é a maior causa de ETC. ETC eu já vou explicar posteriormente. E ele fala é muito mais perigoso que o MMA e tá seriamente movimento, mas sobretudo de entusiastas, não de praticantes, não de atletas, que o MMA não tem dano nenhum, não causa nada. E eu pensei, cara, vamos fazer um videozinho sobre. Seguinte, como eu já costumo falar, sobretudo disso, gente, eu faço faculdade de educação. Eu sou mais voltado e como hobby, uma forma pessoal, uma coisa inerente à minha formação como profissional, mas uma coisa pessoal é que eu sou muito ligado à luta, arte marcial, esporte de combate, a parte técnica, a parte tática. É tipo, esse trabalho que eu faço é o trabalho do que eu gosto, mas minha formação é voltada para a parte educativa, de ensino. Então, se vocês querem que eu fale sobre um assunto relacionado ao ensinar de alguma coisa, aí eu posso falar com mais propriedade. Eu já falei naquele vídeo sobre capacidades físicas, valências físicas. Não sou especialista, gente, eu sou medicina, pelo amor de Deus. Vamos com calma. Isso é introdutório, é uma discussão introdutória. Meramente eu estou divulgando a discussão. Eu fiz questão de procurar as fontes, eu tenho as fontes e tudo lá no final. Eu não pude ler os artigos. Gente, eu volto à faculdade, eu não vou ficar lendo artigo de medicina agora. Tipo, eu vou trazer com toda seriedade e opinião sobre esses assuntos. Vai ter momento que eu vou dar minha opinião. E eu quero que, da mesma forma que eu vou levar essa discussão muito a sério, eu peço que vocês procurem muito a sério sobre esse assunto, reflitam bastante. Uma questão muito séria. Eu mesmo no Instagram, de forma um pouco exagerada, informada, eu falava, cara, o MMA é muito mais letal. É tipo, eu posso dar exemplificações, mas eu não tenho fatos, eu não tenho estudos, porque no MMA ainda não existe estudos. Mas, seguinte, eu vou, nessa discussão, nesse vídeo, adotar o máximo de comprometimento com o assunto. É o Pitaco do Viciado. ETC, não é etc, é ETC. Bots, MMA e outro esporte de combate. Conversa pesada, mas necessária. MMA é menos danoso que outros esportes? Isso é uma discussão que eu vou pro final. Eu admito abertamente que se vocês quiserem pular pro finalzão, fiquem à vontade. Eu não vou julgar. O que é ETC? Conhecida como síndrome do pugilista bêbado, demência pugilística, loucura pugilística. Cara, essa daí, esse loucura pugilística, esse apelido tem uns 100 anos. É sério. Encefalopatia, ou palavra difícil. Encefalopatia traumática crônica, ETC. É uma doença neurodegenerativa ligada a traumas repetitivos na cabeça. Os sintomas de encefalopatia ETC podem incluir problemas comportamentais, e ocorre, problemas de humor e problemas de pensamento. Cara, eu devia ter colocado o exemplo. Putz, grilo. Geralmente a doença piora com o tempo, pode resultar em demência, de fato. Então, demência pugilística não é tão à toa. Quem é mais propício a ter? Quais são os indivíduos que normalmente, ligado à atividade que eles praticam, o que são mais propícios? Praticantes de esporte de combate, como bots, kickbots, artes marciais mistas e Muay Thai. Mas os outros esportes não se dispensa. Eu só dei pequenos exemplos. Por sinal, os esportes mais populares, não os que mais têm casos
Por exemplo, o Muay Thai quase não relata CT, mas você tem lutadores que estão num estado grave comparado ao normal, mas a gente vê um estado inicial, já entram nas fases do ATC, com uma idade de 30, 40, não sei se 30, 40, 50, e tipo, não é documentado. Também um grande problema é que o boxe é muito documentado há um século, os outros esportes não tanto, então a gente pode ver um menor número, mas não quer dizer que não exista. Pessoas que sofreram acidentes ou agressões graves. Acidentes, eu digo, acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, que tenha batido a cabeça de forma pesada, agressão. A maior parte do artigo é baseado no texto da Wikipédia. Admito abertamente que foi para eu escrever rápido. Eu preparei esse texto. Eu pensei no assunto por 2 dias, mas eu escrevi o texto em 10 minutos, então tive um auxílio. Quando você fala agressão, tá falando sobre violência doméstica. A gente também não deixa de falar agressão, de um episódio de agressão de uma pessoa para com outra, que não tem relação, mas parece que é muito frequente a agressão doméstica, porque tem uma questão de frequência com que você acumula lesões. Pessoas que praticam esporte de contato intenso, pasmem, eu vi uma pessoa falar que futebol que a gente conhece, tem mais, é mais perigoso do que MMA. Tem momentos que tu machuca? Sim, tem momentos que tu machuca, mas vamos ser sinceros, tem que ser um contato intenso. Dentre eles a gente fala futebol americano, a gente fala de rugby, esse liga e união, parece que se trata de diferentes modalidades do mesmo esporte. Futebol australiano tá lembrando bastante, eu quando procurei por alto, lembra bastante o futebol americano. Luta livre profissional, o WWE, e hóquei no gelo. Um outro público é os militares. Acontece, falam que é relacionado ao contato com explosões e o porte de armas de altíssimo calibre. Não sei de fato, não posso dissertar mais, eu não vou dar, eu acho que seja, eu só estou relatando o que é indiciado. Normalmente, quando as pessoas pensam de forma séria, normalmente dão 4 grupos de pessoas que sofreram acidentes, pessoas que praticaram boxe, pessoas que praticaram futebol americano e militares. Então é um tanto reconhecido, mas eu não vou saber justificar. E praticantes de esqui e snowboard, o que acontece? Não só eles, existem outros, mas a posterior eu deixei a citação. Estudos indicam que o equipamento de segurança previne de forma muito significativa. Eu vou falar sobre capacete, bocal e descanso para ajudar a lidar com esse assunto. Que momento começou a ser pesquisado? A pesquisa começou a ser feita a partir de 1920. Eu devia ter colocado até o nome da figura. Época em que a condição era conhecida como demência pugilística. O nome pegou e ficou por muito tempo. Regras foram alteradas. Existem alterações nas regras que antecedem um pouquinho, mas foi muito intensamente alterado após essa pesquisa, 1920. O que acontece? Se eu pesquisei bem, existe aproximadamente quase 1000 mortes que ocorreram no boxe. De verdade, o grosso se concentra muito nessa época. E uma outra parte significativa se concentra até mais ou menos 60, 70. Depois daí diminui-se. Sintomas. Os sintomas de ATC, que ocorrem em 4 estágios, geralmente aparecem de 8 a 10 anos depois que um indivíduo sofre lesões cerebrais traumáticas, leves e repetitivas.
E eu não quero dissertar tanto sobre os sintomas, eu vou passar rápido, mas eu quero enfatizar essa parte de 8 a 10 anos, depois começa a sofrer lesões. Os sintomas do primeiro estágio são confusão, desorientação, tonturas e dores de cabeça. Desorientação, a gente... Como eu sou do BODS, eu vou dar esse exemplo. Pesquisem sobre... Cara, como era o nome? Era... Esqueci o nome do tio do Floyd Mayweather Jr. Não, Spencer não. Era... eu tinha procurado agora há pouco, me esqueci. Ele às vezes se perdia. Eu posso dar outros exemplos, mas eu não quero, porque é um assunto muito pesado e vamos passar reto. Os sintomas do segundo estágio incluem perda de memória, instabilidade social, comportamento impulsivo e falta de julgamento. O terceiro e o quarto são... pelo que visto, diferencia-se em intensidade, mas já está apresentando quase que ao mesmo tempo todos esses sintomas. Demência progressiva, distúrbios de movimento, hipomimia, que não sei muito sobre o assunto, problemas de fala, distúrbios do processamento sensorial, tremores, vertigem, surdez, depressão e tendências suicidas, e também homicidas. Depende da idade do indivíduo. Prevenção. Seguinte, nesse momento você... Deixa eu ajeitar minha postura. Nesse momento eu vou ser muito firme e eu vou aceitar que vocês tenham outra visão, mas eu não vou argumentar contra, e se vocês têm essa opinião, respeito. Eu vejo como errada e eu não vou querer converter você a minha percepção. Eu não vou me esforçar, não vou fazer o esforço de fazer com que você concorde comigo. Se vocês já trazem conceitos que partem de certas pesquisas, eu falo, existem pesquisas que vão por outra direção, depende do que você vai querer adotar. Capacete bucal e descanso entre combates, seja sparring, seja lutas, sobretudo em que você ouve o knockdown, o nocaute, uma conclusão. Vocês têm que adotar a parte do descanso. Só pra falar que eu não passei nesse assunto, a pessoa fala: ai, sei lá, que é capacete. O snowboard e o esqui, que normalmente quando tu cai, tu bate a cabeça violentamente, mudou da água pro vinho, adotando equipamento de segurança. O pessoal fala: ai, tá bom, você diminui a intensidade, a força e a pressão com que o golpe acerta, a potência. Você diminui, mas você aumenta o chacoalho. Você faz com que o cérebro chacoalhe. Olha, essa parte é uma discussão muito funda. O que acontece? A gente não fala só de você recebeu um soquinho aqui, não. A gente fala, talvez, pequenos golpes, socos que não fedem nem cheiram, podem até entrar na discussão, mas quando a gente está falando da carreira de um lutador, a gente fala sobretudo sobre conclusões e realmente golpes intensos. Gente, capacete foi feito para ser usado. Pode aumentar o chacoalho, óbvio que vai aumentar o chacoalho, óbvio que você vai ser mais acertado. Caramba, sua cabeça é aqui, você consegue desviar do soco, parabéns. Se o soco raspou e você vai usar um negócio que você vai colocar em volta da cabeça, o negócio vai ter que ter uma grossura para colocar o sei lá o que é o que faz parte do capacete, agora esqueci. Óbvio que sua cabeça vai ser mais volumosa e vai ser mais fácil de acertar. Vocês não estão me falando nada que esteja fora da lógica. Óbvio que você vai ser mais acertado. O problema previne corte, óbvio que previne corte. Você é mais acertado, óbvio, estamos falando da lógica. Mas ponderem se vale a pena ou não. Vocês pensem. Porque se a gente pegar acidente de bicicleta,
Às vezes você bate, às vezes você se machuca e tudo. Às vezes você bate a cabeça com muita intensidade e pode vir a falecer e tudo. Olha, é feito para ser usado. O propósito é o mesmo. A diferença é que bicicleta, você talvez não caia tantas vezes de cara no chão. O soco vai. Então vamos falar que é pequenas quedinhas que você faz no chão. Ainda mais que dependendo da classe. Cara, se tu fala isso pra mim, sendo um colega meu de peso mosca, até um peso palha, tudo bem, eu posso tolerar. Um peso pesado falar isso vai me deixar muito bolado. Eu não vou me alongar. Vocês podem até comentar. Eu já adianto, se vocês não acharem capacete é válido, vocês podem colocar nos comentários. Eu não vou me convencer do contrário. Se vocês estão bem convencidos a partir da pesquisa de vocês, tudo bem, eu respeito. Eu acho que é muito bom vocês colocarem um ponto de vista, outras pesquisas, a gente estudar, mas eu acho que a gente tem que ir pelo mais seguro. Bucal mesmo, os danos na mandíbula, na parte dos dentes, o bucal é primordial. Não existem indícios necessários, pesquisas que comprovem que é importante para questão de conclusão. Então, tu pode pensar se você quiser. É tipo, tem um lado ruim, tem um lado bom e tem um lado dúbio que cada pesquisa vai apontar outro. Vocês ponderem, é com vocês. Descanso entre o combate, gente. Eu tava até vendo o vídeo. Aqui eu não vou tirar agora não. A geração atual, eu tava até falando isso com um amigo ontem. Geração atual, na verdade já existe há quase 20 anos, só que era de poucas pessoas e tá sendo mais difundido. Os atletas estão levando mais a sério isso, mas não é a maioria. Eu espero que isso aconteça com mais tempo. Cada vez se faz menos sparring, você descansa mais, você cuida da sua saúde. Cara, eu vou ser sincero, isso agora eu vou ser bem ácido mesmo. Não lembro o nome, também não vou expor. Se fosse pra eu esculachar, depreciar, eu já teria feito na própria publicação do Instagram. E eu fiz. Eu não sou uma pessoa fácil mesmo, fazer o quê? O cara falou, não, olha gente, aqui meu atleta, ele acabou de ganhar, eu acho que era um campeonato, dane-se o que era. Ele fez uma guerra e ele não descansou nem por um dia. Isso que é guerreiro. Isso que diferencia vocês dos outros. Isso é um campeão de verdade. Isso diferencia um imbecil de um treinador. Eu não vou ser brando, eu não vou ser... Para meus colegas treinadores, se você incentiva que a pessoa não tenha descanso, que a pessoa não cuide da própria saúde, eu vou ser sincero, imbecil. O cara estava orgulhoso do atleta não querer cuidar da própria saúde, incentivando. Gente, só pra... Isso eu ouvi num curso de arbitragem que eu cheguei a fazer. Gente, vamos falar que hipoteticamente um lutador faleceu. Hipoteticamente, a gente pode até usar exemplos, mas vamos falar dentro do campo das hipóteses, porque se vocês quiserem ver, e tipo, N esportes existe isso. É falta de noção de uma série de pessoas, sobretudo treinador. Provavelmente, se um atleta falecer pouco depois de uma competição, todo mundo vai ser investigado. O pessoal do evento tinha ambulância, tinha tudo relacionado à questão de saúde, tudo. Tinha, tá bom, você tira da reta a promoção. O médico viu e, por exemplo, quando você tem interrupção, você tem algumas possibilidades. Você tem RSC, Referee Stop Combat, seria o árbitro interrompeu o combate. Vamos falar, o cara foi nocauteado em pé. Aí você pensa, caraca, se eu colocar KO vai ficar um tempão, Você coloca RSC.
Aí você fala, não foi nada demais, eu só interrompi porque eu não queria que progredisse. A pessoa tem uma conclusão. Pode ser uma coisa extremamente grave, porque se você tem um KO, você força o lutador e a equipe a cuidarem da saúde da pessoa, vai pro hospital e tudo. Se o resultado foi diferente, era para ser um KOH. Um KOH seria Knockout Head, seria o KO da cabeça. Seria a pessoa sofreu nocaute, pode sofrer nocaute que você tá tirado no chão, ou sofrer nocaute de pé, que você vê que a pessoa não tá viva, mas daquele jeito. Se o médico viu que é KOH, não falou nada, não indicou nada, vão colocar no médico. Ele colocou, tá bom. Se foi dito que é RSC, o médico só seguiu a orientação do árbitro. Vai ser colocado na conta do árbitro. E, gente, antes das regras do bots, existem as regras brasileiras. Você vai, por sua displicência, você matou uma pessoa. Então, tá, teve o KOH. Todo mundo colocou KOH, todo mundo se preveniu. Se o atleta continuar fazendo luta e tudo, não parou de treinar, vai na conta do treinador. O treinador que vai ser o responsável pela morte. Se você incentiva seu aluno a teve um nocaute, continuar treinando, parabéns, você está tentando matar ele. Eu vou dar continuidade. Eu posso passar a tarde e a noite inteira falando sobre diagnóstico. É póstumo. Não tem como ser feito em vida, mas claramente há indícios em vida. Não há biomarcadores que você consiga perceber. Então você não tem como diagnosticar em vida. Você não tem como dar o diagnóstico, falar a pessoa tinha ETC, encefalopatia, sei lá como. Você não tem como. É uma doença que você só pode dar resultado de forma póstuma. Por curiosidade, de acordo com um estudo em 2017 sobre jogadores de futebol americano falecidos, por isso que eu trouxe na parte do diagnóstico, 99 dos cérebros testados na NFL, 88%, 99% do pessoal da NFL, putz grila, 88% dos jogadores da CFL, 64% do semiprofissional, 91% do futebol universitário. Caraca, que tragédia. E 21% dos jogadores de futebol do ensino médio. Gente, pessoas tinham algum estágio do ETC. Em inglês é CTE. Os jogadores ainda vivos não podem ser testados. Discussão do MMA não ter. Seguinte, eu vou interromper o vídeo aqui. Eu vou fazer outro vídeo que eu só vou assistir nocautes e depois eu tô pitaco. Se vocês quiserem pular, vocês podem pular. Só pra falar que eu não fiz, seguinte, eu esqueci de trazer. Quando eu me preparo de verdade, os vídeos ficam muito mais completos. Esse daí eu admito que acelerei muito pra trazer a discussão. No site da BBC, surpreendente resultado da autópsia em cérebro de atleta que matou amigo e suicidou na prisão. Colocar numa mesa de laboratório, horas após a morte de seu dono, o cérebro de Aaron Hernandes tinha uma aparência saudável. Ele era afinal um jogador de apenas 27 anos e menos de 2 décadas de carreira. Era do futebol americano. Hernandes jogava no New England Patriots, cuja carreira acabou depois que ele foi condenado pelo assassinato de um amigo. Ele cometeu suicídio no último mês de abril. Isso foi em 2017. Mas o exame póstumo detalhado de seu cérebro surpreendeu os especialistas. O órgão havia sido danificado
danificado por um caso de encefalopatia traumática crônica, ETC, tão grave que parecia um atleta de 60 anos. Os cientistas americanos consideram o caso mais grave já registrado de alguém da idade. E a gente pode falar aqui, no entanto, no início, neuropatologista americano, isso gerou aquele filme, Um Homem Entre Gigantes, que já mostrava isso. Tem um caso semelhante naquela época. É uma coisa muito complicada, é uma coisa muito grave, tem que ser falado, tem que ser debatido, tem que ser conscientizado. O caso mais... a pessoa fala, o bote é mais letal, o bote é mais letal. O bote é mais letal, olha, o futebol americano apresentou o caso mais grave. O bote tem muito mais estudos e muito mais exemplos, gente. Só pra vocês terem noção, eu tive que procurar isso quando discutia com o cara. Segundo o BotsRec, você encontra registro de mais de 1 milhão de boxeadores na história cadastrados. Sabe-se lá se existe alguns poucos boxeadores não se cadastraram no BotsRec, bots profissional. A gente tá falando de 120 anos, aproximadamente. E tá ali pessoas que entraram na história, pessoas que fizeram centenas de lutas, pessoas que só fizeram uma lutinha. É tipo, todo profissional que entrou no ringue, ao menos uma vez, deve estar lá. Então a gente tem mais de 1 milhão de boxeadores na história. No MMA, se você procurar pelo Street Dog, você encontra menos de 200 mil, mais 150 mil, não sei, 190 mil lutadores. Cara, é um número muito grande, 30 anos, beleza. Não vou desprezar, mas porra. Gente, o bots, ainda mais no Velho Testamento, lá nas antigas mesmo, na época da Torre de Babel, antes de ser visto o ETC, era morte a rodo, pô. Era morte a rodo. Muita gente morria. Gente, vocês têm que pensar. Você tem propensão no seu esporte a ter uma conclusão? O que acontece é, como eu falei, o ETC é muito ligado a conclusões. Não só lutar, mas a conclusões, a danos graves. Você sofreu uma conclusão e tá levando soco ainda. É tipo, levou um soco assim do nada, uma coisa. Agora você tá chacoalhado. E você leva mais soco, a partir dali agrava. Você precisa de descanso, você treinar após ali agrava. Pessoal, aí argumentos, não importa, todos os argumentos são uma porcaria. Ai, que o bots você pode levantar. Gente, no MMA você pode sofrer uma conclusão e continuar lutando. Não necessariamente tu vai cair duro no chão. E tipo, sofreu uma conclusão, você foi pro grande pau e apanhou, não aguenta mais. Putz, grila, o pior cenário. Isso também acontece no MMA, pelo amor de Deus. Gente, eu não tô falando que o MMA é mais perigoso que o boxe. Não tô. Eu tô falando que o MMA tem que ser visto como tão perigoso quanto, porque todo esporte de combate potencialmente são perigosos. O que acontece, lutador, a gente falou, de 8 a 10 anos após terminar, a pessoa tem que falecer para ser diagnosticada. E normalmente, às vezes, dependendo dos casos, os atletas falecem com 80 anos. Às vezes antes. Gente, os atletas mais jovens de MMA no presente momento, os mais velhos, quer dizer, os mais jovens dos mais velhos, eles têm lá para 50 anos, os lutadores pioneiros. Alguns têm 60, alguns têm 60. Gente, Eder Joffre faleceu com 80 anos. As pessoas falavam que ele tinha indícios de TTC. Vocês querem que eu comece a dar exemplo? Jake de La Motta? Vamos ver qual a idade de Jake de La Motta morreu. Jake de La Motta. Ele faleceu com 95 anos.
com 95. Vocês querem ver outros exemplos? Muhammad Ali. Muhammad Ali. 74. Casos, momentos que você vê que a pessoa tá muito ruim, é lá perto dos 40, com uma carreira extremamente intensa. E tipo, tu tem 10, 20, 30 anos, sabe-se lá, uma doença progressiva, uma doença muito difícil, muito pesada. Normalmente, os lutadores mais jovens do MMA, os mais velhos dos mais jovens, eles não estão em idade de apresentar. Alguns estão começando a apresentar, os mais velhos, não vou ficar apontando. Eu só espero que a saúde e que tenha uma boa vida até o dia de partir pro lutador e conforto pra família. Não vou ficar falando nomes, mas tipo, eles são esses poucos lutadores de MMA que talvez estejam, eles são jovens demais pra tu ficar apontando o dedo, pra tu ficar falando, ai, gente, o que é falta de caráter, na minha opinião. Existe uma frase célebre chamada a ausência de provas não é prova da ausência. As pessoas falam, o boss, existe muito mais pesquisas, não existe no MMA. Como vai... Seguinte, tu vai ter um lutador de 40 anos, tu quer que eu mate ele? Alguém vai matar a pessoa pra ver se a pessoa tem? Vai falar pra um cara de 50, 60 anos, ai, falece aí só pra eu pesquisar um negócio? Pelo amor de Deus. Óbvio, vocês quererem apontar a ausência de provas do meu argumento como prova da ausência é de respeito. Alguém usa esse argumento, tá desrespeitando minha inteligência, desrespeitando a inteligência de todo mundo que faz parte dessa discussão. Escrotíssimo, 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 escrotíssimo. Gente, eu não tô falando, o MMA é mais letal. Boxe é igualmente letal. Kickboxing, Muay Thai, é muitos problemas, é uma carreira muito longeva, é cultura de treino, é falta de segurança, é muita coisa, gente, é muita coisa, é um assunto muito grave, é um assunto muito sério. Eu peço que vocês levem esse vídeo muito a sério. E aqui estão as fontes. A primeira página, eu recomendo vocês procurarem no Wikipedia em inglês, que vai estar as fontes, até mais. A segunda página. E spoiler. Tá. Me despeço. Aquilo é uma discussão muito importante. Então não deixem de eu comentar. Vocês falarem sobre. Gente, é importante vocês mais do que ser menos atingido, essas coisas. Se vocês são praticantes, é um risco não tão grande. É uma coisa que vocês não estão tanto em risco. O cara que apanha milhares de socos por dia, por décadas, tem que se preocupar muito. Vocês praticantes, é só ficar com todos os equipamentos, vocês não quererem fazer uma luta de vida ou morte com seus colegas e se prevenirem, ter todo o equipamento de segurança, serem extremamente conscientes, terem colegas conscientes. Se não está satisfeito com a falta de cérebro das pessoas envolvidas, ponderem em mudar de academia. Não deixem de se inscrever, curtir. O botão do curtir é importante para eu ficar mais popular aqui no YouTube. Inscrevam-se se acha que vale a pena inscrever e ativar o sininho. É com vocês. Vou me despedindo. Raul. Qual é, meu povo? Seguinte, mandei o Insta aí do pessoal. Tem meu Insta aí. Quer vídeo? Chama no Insta. Raul.